Então eu vou ler aqui essas notinhas como exemplos, vamos dizer, de alienação levada ao grau mais sublime. Onde o indivíduo realmente ele diz uma coisa e ele não entende o que ele está dizendo, porque ele está literalmente fora de si. Então aí já não é mais nem a paralaxe cognitiva, aí é alienação mesmo. Pra você ver como essa coisa é grave. Eu não estou falando para descer o cacete dos caras, não, isso não é questão de descer o cacete. Nós estamos vendo aqui uma tragédia cognitiva, psicológica e moral. Então, eu vou ler primeiro do Richard Dawkins, que é o mais simplesinho, né? Com 2 anos de atraso, li o pretexto apresentado pelo Dr. Richard Dawkins para rejeitar a proposta de um debate com o filósofo William Lane Craig, publicado no Guardian. E não acho que seja tarde demais para assinalar que não vejo ali covardia nenhuma, como tantos disseram na ocasião, e sim alguns erros de argumentação tão grosseiros que bastariam para desqualificar um aluno de ginásio. Os erros são realmente assim portentosos e você fica pensando como que o nego não percebeu isto na hora que estava dizendo essas coisas. É quase impossível não perceber. Mas se você está nesse estado de alienação, onde você para você mesmo é apenas um objeto da biologia, da antropologia, ou do que quer que seja, tá certo? E você não é, vamos dizer, o espírito agente criador que se reconhece pela sua participação no espírito universal, então você está realmente fora de si e não tem como você acertar em praticamente nada. Desde logo, o Dr. Dawkins alega que consultou alguns professores de filosofia e como nenhum deles tinha ouvido falar de Craig, julgou razoável concluir que este era um João Ninguém empenhado em promover-se às suas custas. Que eu saiba, a qualificação profissional de um filósofo deve ser averiguada pelo seu currículo e pelas suas obras, e não por opiniões de terceiros que nunca ouviram falar dele. E você pergunta, quem é o William Lane Craig? O cara diz, nunca ouvi falar? Então o que esse sujeito sabe a respeito do William Lane Craig? Nada. Então ele é a não fonte sobre o William Lane Craig. E é justamente nestas fontes que o homem foi apostar. Na pletora inabarcável da produção filosófica hoje em dia, é ingenuidade imperdoável presumir que qualquer obra de valor terminará por ser universalmente conhecida no prazo da vida do autor ou mesmo décadas depois. Ou seja, o número de autores importantíssimos que permanecem desconhecidos durante décadas é enorme. Então por que você vai presumir que num certo ambiente universitário específico, tudo que é importante chegou lá, e o que não chegou não é importante? Não há nem meio motivo para acreditar nisso aí. E que seja possível, portanto, avaliá-la mediante rápida consulta a quaisquer profissionais da filosofia escolhidos a esmo, a qualquer momento e num país estrangeiro, sem a mínima consulta ao currículo do personagem mesmo, que no caso do professor Craig é dos mais honrosos, que se tivesse examinado o currículo do Craig, ele veria que não é um João Ninguém de maneira alguma. Mas o currículo do Craig diz respeito ao Craig. E a opinião de pessoas que nunca ouviram falar do Craig diz respeito a quê? A nada. Quer dizer, como é que um homem, que é um cientista, cai num erro assim, desse tamanho? Como é possível? Eu não creio que o homem esteja de sacanagem, eu acredito que ele é assim mesmo. Ou seja, é realmente uma mente deformada, que chega ao nível do mentecapto. Né? O apelo do professor Dawkins ao argumentum ad ignorantiam é pueril, para dizer o mínimo, mas adquire contornos patológicos quando reparamos que, recusando-se a pesquisar de fonte primária a habilitação profissional do desafiante ou a ler as suas obras, o presunçoso biólogo dublê de teorizador universal da cultura teve tempo para ciscar alguns posts colocados pelo professor Craig em listas de discussão e julgá-lo por eles. Seria o mesmo que, ignorando tudo do gênio egoísta, dos memes e toda a obra do Dawkins, eu julgá-lo só por esse artigo do Guardian. Ou seja, não sei nada sobre o Richard Dawkins, mas eu li esta opinião dele e julgo o cara só por esta opinião. Né? Em segundo lugar, ele conclui da leitura daqueles posts que o professor Craig é um apologista do genocídio. Alguém que não merece ser cumprimentado na rua, quanto mais honrado com um debate acadêmico. Curiosamente, ele extrai essa conclusão
da afirmativa de Craig de que a ordem divina para os judeus exterminarem a tribo dos cananeus não foi de maneira alguma um decreto de genocídio. Quer dizer, ele está explicando que isso aí não foi genocídio, por A mais B. Ele está lá, o Craig dá lá suas razões para explicar por que não foi genocídio. Eu acho que as razões são fracas, na verdade. É esse trecho que o Dawkins escolheu, vamos dizer, as razões que o Craig alega para inocentar Deus da acusação de genocídio me pareceram bem fracas. Mas de qualquer modo ele está dizendo que não foi um genocídio. Quer dizer, se o cara diz que não foi um genocídio, onde você conclui que ele é um apologista do genocídio? Né? Pode até ser se houvesse uma intenção de camuflagem, mas você teria que provar que houve essa intenção. Do ponto de vista cristão, a vida doada por Deus, cristão, que é portanto do William Craig, né? A vida doada por Deus traz dentro de si a necessidade da morte, sem nenhuma promessa de duração definida ou média, nem garantia de que todos morrerão de velhice, na cama ou de qualquer tipo de morte natural. Genocídio é assassinato em massa, a extensão numérica do conceito de assassinato. E o assassinato, por definição, é a morte de um ser humano imposta por outro da mesma espécie, não pelo criador de todas as espécies. Para que a extinção de um povo, quando decretada por Deus, fosse genocídio, seria preciso antes provar que toda e qualquer morte de um ser humano constitui assassinato. Prova que é impossível, evidentemente. Não faz sentido acusar de nenhuma morte em particular, ou de muitas mortes em particular, aquele que é a causa primeira de todas as mortes como de todas as vidas. Um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Você pode dizer que um assassino causou a morte do indivíduo? Não, porque a morte não constitui só, vamos dizer, daquele trauma provocado pela agressão, mas a morte repousa em toda a estrutura biológica do cara que já foi dada de antemão. Se eu der uma martelada na cabeça do ser humano, ele morre. Mas se eu der uma martelada na cabeça de um elefante, ele nem liga. Portanto, o ato homicida só se torna homicida porque ele se apoia numa constituição biológica dada milhões de anos antes. Então, isso quer dizer que o homicídio pressupõe condições que não foi o próprio homicida que criou. O ser humano tem uma duração limitada, ele tem uma resistência limitada, etc. Foi o assassino que fez o sujeito ter uma resistência limitada? Foi o assassino que determinou que, dado uma martelada, o seu crânio vai rachar? Não, ele só deu a martelada, não foi ele que fez o crânio com essa fragilidade. Então, o assassino não é jamais a causa primeira da morte. A causa primeira da morte é a própria vida, determinada por Deus. Então, um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Acusar Deus de homicídio ou de genocídio é antropomorfizá-lo mais do que se permite em História da Carochinha. Não foi este o argumento que o professor Craig usou, mas com toda certeza ele não ignora esse aspecto da questão. Ele usou um outro argumento que me pareceu mais fraco. Já do ponto de vista ateístico, que é o do Dr. Dawkins, faz menos sentido ainda afirmar que Deus não existe e em seguida acusá-lo de homicídio, genocídio ou qualquer outro delito. Daquilo que não existe não pode cometer crime algum. Pela mesma razão, não cabe acusar de apologia de genocídio a defesa de Deus tal como empreendida pelo crente de qualquer religião. Deus não existe, portanto ele não pode cometer genocídio. Portanto, aquele que defende Deus não é um apologista do genocídio, mas apenas um apologista de Deus. De um Deus que não existe, segundo Dawkins. Ou seja, se você fala bem de um Deus que não existe, como que você pode se tornar apologista de genocídio se aquilo que não existe não pode cometer genocídio algum? Isso é um erro de lógica assim, do nível do mentecapto. Não é um erro de lógica comum que você possa aceitar uma distração de um filósofo. Não. Isso é burrice mesmo. Tudo que Dawkins poderia legitimamente fazer, na sua própria perspectiva, seria acusar de genocídio os judeus, acrescentando a isto o agravante de que justificam, mediante o apelo à autoridade de um Deus inexistente, o crime que eles próprios cometeram. Então ele estaria acusando não Deus, e nem o apologista de Deus,
Mas os judeus, vocês fizeram um genocídio, foram lá, mataram todos os cananeus e inventaram essa história de que um Deus inexistente foi que mandou vocês fazerem. Então estaria acusando o quê? Os judeus, não Deus. Então, e se a culpa não é do Deus inexistente, muito menos pode ser do apologista de um Deus inexistente. Mas se ele fizesse isso, seria por sua vez acusado de antissemita, o que não ia pegar nada bem. Mas lhe valeu, portanto, forçar a lógica e acusar William Lane Craig de apologista do genocídio. Se nem num assunto tão simples e num artigo tão curto o Dr. Dawkins é capaz de alinhar 2 argumentos, sem cair em 2 sofismas tão bobos, que grande performance deveria temer dele num debate sobre matéria mais ampla e complicada? Não acredito que o Dr. Dawkins seja um covarde, pois ele já se expôs valentemente a tantos vexames e continua aceitando debates sem jamais ter vencido um deles. Mas já tive muitas provas da sua inépcia intelectual formidável, a qual, se aparece tão nítida num mero artigo de jornal, brilha ainda mais fulgurante nas suas grandes teorias. Então, é isso aqui. O Richard Dawkins não é um gênio. O Richard Dawkins não é um cientista de respeito, ele é um bobo. E erros desse tipo, se estão no artigo de jornal, estão na teoria dos memes, estão na teoria do gênio egoísta, é tudo assim. Vamos dizer, é um raciocínio tosco. Vamos dizer, adornado por uma multidão de dados científicos que impressionam os basbacos. Mas quando você vai ver, o fundamento lógico da coisa é de uma tosquice assim, deplorável. Então não é para ter raiva do Dr. Dawkins, a gente fica com dó dele, fala, coitado. Quer dizer, não é à toa que em todos os debates ele apanha. Ele não é capaz de sustentar uma posição. Então, é simplesmente um incapaz.